Então, bora para o nosso segundo dia da semana Agilizei em sua quarta edição. O meu nome é Samuel Lucas e eu sou quem vai guiar vocês ao longo desse evento, né? Ontem, para quem já assistiu à primeira aula, nós vimos toda a base de conhecimento que vocês precisam ter para trabalhar com automação de testes, testes de aplicações web e com o Cypress. Além disso, nós vimos diversos aspectos que a gente precisa entender um pouco melhor, como tipos de testes, vimos sobre diferentes abordagens e formas de visualizar a nossa estratégia de testes, vimos também todas as possibilidades, todas as questões de tecnologia, limitações, evoluções e comandos do Cypress. E hoje a gente vai finalmente começar a colocar a mão na massa e codificar os nossos testes. O meu objetivo com esse evento é fazer com que vocês deem um grande passo na carreira de vocês para literalmente dominarem a automação de testes. O Agilizei, ele não é uma organização ou um evento ou somente uma iniciativa qualquer. O Agilizei, ele tem um propósito e ele tem um objetivo bem definido, é ajudar pessoas a dominarem a automação de testes. E este evento, ele é um grande passo que você está dando, né, acompanhando as aulas, executando os desafios, participando dos grupos, para chegar nesse objetivo. Após o evento, nós vamos abrir inscrições para um dos nossos programas de formação em automação de testes, que é o Agilizei Bootcamp. Na aula de ontem, a gente já falou um pouco sobre o Agilizei Bootcamp, mostramos alguns resultados de alunos e amanhã eu vou explicar um pouco mais para vocês. Eu sei que muitos de vocês estão perguntando quando que a gente vai abrir a nova turma, quando que vai ser, qual horário que vai ser, quantas vagas a gente vai ter, e todas essas informações eu vou passar para vocês na última aula que a gente tiver, né? Mas pro final dessa aula eu vou responder algumas dúvidas, e se vocês tiverem dúvidas sobre os nossos programas de formação, podem nos perguntar que eu vou estar lá a posto para responder para vocês. Hoje, então, nós vamos falar aqui sobre o passo a passo para dominar a automação de testes. E eu já estou ansioso aqui, eu tenho certeza que vocês estão ansiosos também para conhecer a nossa aplicação Cobaia. E o que eu posso dizer para vocês é que com toda certeza vocês vão gostar muito de explorar essa aplicação aqui, porque ela é uma aplicação que simula um sistema que muitos de vocês usam no dia a dia. Ela é uma ferramenta muito usada como forma de atualização, muita gente usa ela, eu inclusive uso ela bastante para ficar atualizado sobre notícias, sobre algumas informações, porque ela de fato é uma das ferramentas que a gente mais recebe atualizações em tempo real de informações. Acho que só com essa introdução aqui vocês já devem estar desconfiados, mas agora eu vou revelar para vocês qual a aplicação que a gente vai utilizar no nosso dia 2 para praticar a automação de testes com Cypress. Então, rufem os tambores. E a nossa aplicação vai ser um clone do Twitter, galera. Então, sim, se você já está me imaginando aí que a gente ia usar uma aplicação para ficar atualizado constantemente, uma aplicação que muitas vezes a galera usa mais para criticar alguma coisa, ou para xingar alguém, ou só para postar algum meme, né? É uma aplicação que hoje em dia é muito usada para isso, para polêmicas e tal, mas que aqui a gente vai utilizar um clone e que eu espero que esse clone seja utilizado de forma totalmente diferente do original, né? Que a gente possa usar esse clone aqui para disseminar boas mensagens, né? Então depois vocês vão ter um desafio bem interessante aqui, que eu não quero dar tanto spoiler que nem eu dei ontem, mas vocês vão ter um desafio que vai ser muito interessante, que eu espero que ajude na carreira de vocês e que ajude também vocês a refletirem um pouquinho aí enquanto automatizam testes.
Então, nesse clone do Twitter, eu já vou até acessar aqui para mostrar para vocês. Vocês vão acessar ele no navegador de vocês, ele vai estar neste formato aqui, né? Ele é uma aplicação bem simples, aqui eu estou offline não, né? Eu estou deslogado da aplicação, então vocês vão poder criar um cadastro, que a gente vai fazer aqui rapidinho, através da funcionalidade de sign up, de cadastro. Depois vão poder fazer login para acessar a aplicação e aí lá dentro vocês têm algumas funcionalidades, né? Como de fazer tweet, seguir outros usuários, favoritar alguns tweets e etc, né? É uma aplicação bem interessante para exercitar aí diversos aspectos de automação de testes. Ela é uma aplicação front-end, tá? Que tem um back-end desenvolvido em GraphQL. Então, a gente não vai explorar tanto a parte de requisições e de interação com a API GraphQL, mas a gente vai ter um determinado momento ali da aula que a gente vai interagir com a API da nossa aplicação. Mas, para facilitar para vocês, quando a gente chegar nesse momento da aula, eu vou disponibilizar um GIST, que aí tem o trecho de código que a gente vai utilizar aqui ao longo da aula para interagir com essa API. Eu vou explicar para vocês como que a gente chegou naquele código ali, qual que é a ideia daquele código que a gente vai estar utilizando neste momento específico da aula, mas para facilitar vocês vão ter acesso a um GIST. Um GIST, o que é? É um link que tem ali já o trecho de código que vocês vão precisar. Só copiar e colar para dentro do projeto de vocês. Tá bom? Então, já manda lá no grupo, se você está com um grupo aberto aí, já manda lá no grupo o que você achou de saber aí que vai ser um clone do Twitter, a aplicação que você vai explorar. E agora, bora para a aula, né, galera? Sem mais delongas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, se você ainda não abriu o seu projeto aí no Visual Studio Code, então já abre aí o seu Visual Studio Code. Vamos apagar algumas pastas aqui que por enquanto não vão ser úteis pra gente, então vou apagar a pasta de vídeos. Vou apagar as nossas pastas com testes de exemplos aqui, então vou apagar essa Getting Started e os exemplos avançados também. E aí, aqui dentro da integration, depois a gente vai criar a nossa spec que a gente vai usar para desenvolver os nossos testes, ok? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é começar explorando um pouco mais das nossas configurações. E aqui no Cypress, como vocês viram ontem, né, a gente tem... Deixa eu até rearranjar aqui. Acho que assim vai ficar melhor. No Cypress, a gente tem tanto a nossa estrutura de pastas padrão, né, Fixture, Integration, Plugins e Support, quanto um arquivo Cypress.json com as nossas configurações. E aqui, se vocês acessarem e tentarem, por exemplo, digitar um Ctrl espaço aqui, vocês vão perceber que ele não traz nenhuma sugestão aqui do que poderia ser informado de configurações. E aí, para nos ajudar com isso, vocês podem adicionar o seguinte trecho de código, né, que é um esquema, tá? Vocês só vão ter que remover espaços caso tenha algum espaço aqui, ok? E aí neste esquema, para que ele serve, né? Ele serve basicamente para ensinar para o nosso arquivo de configuração quais são as opções de configuração que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, se a gente salvar aqui e der uma vírgula, né? E depois um Ctrl espaço, a gente vai ter acesso a todas as opções de configurações que a gente pode utilizar dentro aqui do nosso arquivo de configurações, né? Então, olha só que interessante. Se a gente remover isso aqui, vou dar um Ctrl X aqui, salvar e der um Ctrl espaço, a gente não vai ter sugestões. Se a gente adicionar, a gente tem várias sugestões. E com certeza isso já vai nos poupar um pouquinho de tempo, né? Vocês vão perceber que de vez em quando eu vou falando algumas coisas para vocês que podem parecer simples, mas que com toda certeza podem nos ajudar muito a ganhar alguns segundos e minutos preciosos aí quando a gente está desenvolvendo os nossos testes. Legal? Beleza, adicionou o esquema. Segunda coisa que a gente vai fazer aqui é fixar um viewport width e um viewport height, que é basicamente a altura e a largura padrão do da nossa porção visível
do navegador. E aí, se você quiser ter uma noção de qual tamanho utilizar, você pode redimensionar aqui a sua porção visível. Se você quiser fazer assim, ó, botar no modo responsivo e ajustar manualmente, você vai ver o resultado aqui em cima, né? 497, 914, para 497 vai ser o seu width e 914 vai ser o seu height, que seria a altura, o height, e a largura, o width, ok? Então aqui a gente pode ajustar tanto para deixar ele com uma execução mobile, quanto na nossa execução aqui padrão, ok? Eu vou optar por deixar num modo padrão aqui. Enquanto a gente estiver desenvolvendo, a gente vai usar o modo mobile aqui mais por questão de comodidade de desenvolver, porque a gente vai usar só uma tela, então fica mais cômodo de a gente deixar dividido aqui, né? Visualizar de um lado e desenvolver do outro, mas se você quiser deixar ele em um tamanho maior, aí fica a seu critério. Eu vou deixar aqui 914, deixa eu ver, meio que quadradinho aqui, 914 por 914. E para fazer isso, você vai vir aqui e deixar no seu viewport o width, ele vai vir como padrão 1000 aqui, aí é só você alterar para 914 ou para a largura que você achar melhor. E a mesma coisa o viewport height. Se você quiser deixar com uma altura maior, você pode deixar também, pode deixar, sei lá, 1000, que aí ele vai ter mais altura do que largura, ok? E aí vocês vão perceber que se a gente executar aqui, ó, vou abrir o Cypress aqui, vocês vão perceber que agora o seu Cypress Runner ele já vai abrir com uma configuração diferente da padrão. Ele vai abrir, quando a gente executar o nosso teste, ele já vai abrir com o nosso viewport width de 914 e com o nosso viewport height de 1000. Ele não tem nenhuma spec, né? Então vamos só adicionar uma spec aqui qualquer. Pode ser a funcionalidade que a gente vai testar mesmo, que vai ser a de login. Vou colocar aqui o nosso esqueleto. Opa, vou fechar aqui. Se a gente clicar no login spec, então ó, ele já está aqui ó, com a nossa largura de 914 e com 1000 de altura, né? Vocês conseguem até perceber que ele está mais alto do que largo. Aí você pode ficar brincando aí com a altura, largura e vendo isso acontecer dentro do seu arquivo de testes, ok? Então vamos lá. Já conhecemos a nossa aplicação cobaia, já vimos como brincar um pouquinho com as configurações do Cypress. Vocês podem fazer inúmeras outras configurações aqui dentro. Então, se vocês digitarem um Ctrl espaço aí e quiserem explorar as outras possibilidades, a gente pode explorar a questão de configuração de pastas que a gente vai utilizar, habilitar funcionalidades experimentais, enfim, tem bastante coisa que vocês podem usar aqui em termos de configurações, ok? Então, se vocês quiserem depois explorar um pouco mais disso, vocês podem vir aqui e ficar brincando à vontade para ver o que acontece no seu teste. E agora a gente vai para nosso teste de fato, que a gente vai explorar aqui, que vai ser a nossa jornada de login. Então bora lá. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer para testar o nosso login vai ser criar o nosso cadastro. Como que vocês podem criar um cadastro aqui nessa aplicação do Twitter Clone? Primeira coisa que vocês vão fazer é já se habituarem aqui com a aba Network. Então cliquem na aba Network, já deixem um zoom bacana aí para vocês visualizarem as informações. E aqui na aplicação vocês vão vir na aba de Sign Up, que é a aba de funcionalidade de login, né? E aqui vocês vão preencher esse pequeno formuláriozinho aqui de cadastro, tá? Então, o que vocês vão preencher aqui? O primeiro nome de vocês, eu vou colocar aqui semana, last name, agilizei. O meu handle, que seria como se fosse o meu nickname. Eu vou colocar semana, agilizei. E o e-mail, eu vou colocar test, agilizei,
testeagilizei@mail.com e a senha eu vou colocar um Q maiúsculo WERTY 333. Vai ficar assim, ó, a minha senha. Deixa eu colocar rapidamente aqui no console. QWERTY. Então, caso vocês tenham algum problema aí com regrinhas de senha, saibam que essa senha aqui é uma que com toda certeza vai funcionar para vocês. Outro ponto de atenção é que a aplicação tem validação de e-mail duplicado. Então, se vocês tentarem cadastrar com o Test Agilizei, ele não deve permitir, assim como o handle, tá bom? Então, eu estou mostrando aqui para vocês um exemplo que vocês podem utilizar, mas criem o de vocês próprios, tá? E uma última sugestão, terceira aqui, não usem dados reais aqui, né, galera? Tipo, sempre usem, sei lá, um apelido aqui, claro, nada ofensivo, obviamente, mas sempre coloquem algum apelido aqui, não coloquem o nome de vocês real e nem o e-mail real de vocês aqui, tá bom? Sempre lembrem que essa aqui é uma aplicação de testes, né? Mas ainda assim é importante que vocês cuidem aí da segurança das informações de vocês, ok? Beleza. Aí agora vamos voltar aqui para a aba de Network e quando a gente clicar aqui no nosso botão de Sign Up, olha só o que vai acontecer. Ele vai fazer uma requisição para o nosso back-end, vai fazer uma requisição do tipo POST e aí como ele usa o GraphQL, é interessante porque a gente vai ter, ele é totalmente não, né? Mas ele tem muitas diferenças do padrão REST. E algumas dessas diferenças são estão na forma como o GraphQL trata suas operações, né? Então aqui a gente trabalha, por exemplo, com queries, mutations e outros tipos de operações, né? Então aqui, se a gente conferir as outras requisições, a gente tem operações do tipo query e tem uma operação que é o que a gente está enviando informações, que é uma operação do tipo mutation. E o que ele envia nessa requisição do tipo mutation? Ele envia as informações que a gente preencheu no nosso formulário, né? Então o e-mail, o first name, o handle, o last name, o password, né? Todas as informações que a gente colocou lá no formulário. Ele traz aqui para essa requisição, envia para a nossa API na operação Operation Name de Sign Up e nos traz uma resposta, né, de sucesso ou falha. Quando a gente obtém sucesso, ele retorna, deixa eu colocar um pouquinho para o lado, ele vai nos retornar um token. E este token, a gente vai explorar um pouquinho mais dele mais para frente, né? Mas esse token aqui, ele é armazenado no nosso storage. Então, lembram que a gente falou um pouquinho ontem um pouco sobre essas coisas, né? Quando a gente estava falando do mapa mental, a gente falou sobre comandos, né, para interagir com a API através de requests. A gente falou sobre comandos para inserir informações no local storage, nos stories, na verdade, né? Sendo local storage, session storage. Então, depois a gente vai ver um pouquinho disso na prática. Mas, por enquanto, a gente está só entendendo que é a nossa aplicação, né? Então, quando a gente faz um cadastro, ele envia essas informações, traz um token e esse token ele armazena aqui nos nossos storages, assim como a informação de usuário, né? Que ele armazena aqui em user. Legal? Então, agora que já expliquei aqui para vocês como isso funciona, eu vou salvar aqui o meu usuário criado. Então, vou pegar aqui nas variáveis o e-mail que eu informei. Vou colocar aqui no meu teste, na minha spec. Vou salvar aqui embaixo mesmo, por enquanto. E a senha que eu coloquei, que foi o QWERTY 333. E a gente já vai voltar aqui para usar essas informações. E aí, durante o teste, agora que você já tem um usuário, o que a gente vai fazer? Você pode vir aqui nesses 3 pontinhos. Ó, temos um bug aqui de layout. Ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para o lado.
Quem será que desenvolveu essa aplicação aqui que tá com bug de layout, hein? Vamos lá. Vocês podem vir aqui. Ó, tá zoado mesmo. Show. Acho que se eu colocar auto adjust. Vou deixar assim como mobile, que daí ele mostra, pelo menos assim ele tá mostrando certinho, tá? Não sei porque que naquela resolução ali ele tava meio zoadinho, mas faz parte, né? Teste em produção é assim, a gente encontra bug ao vivo e manda pra fila de correção. Mas vamos lá. Você vai para sair do sistema, você vai fazer o seguinte, você vai clicar nos 3 pontinhos, clicar em logout, e aí ele vai sair do sistema. E aí ele mostra até um pop-upzinho ali, um aviso de um alertinho ali que você está offline. Offline não, que você saiu do sistema. Hoje eu estou confundindo online com login e logout, né? Então vamos lá. Depois para logar, que é o que a gente vai fazer no nosso teste, o que você vai fazer é preencher o campo de e-mail, preencher o campo de senha e clicar no botão de login. Legal? É relativamente simples, mas a gente vai ver como faz cada uma dessas coisas agora. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar fazer é usar o comando de acessar uma página com o Cypress. Deixa eu colocar agora o nosso navegador do lado do editor de texto. Primeira coisa que você vai fazer é, aqui no nosso describe, a gente vai colocar que a gente está trabalhando com o Twitter Clone na funcionalidade de login. E aqui dentro do it, você pode colocar, por exemplo, funcionalidade de login com usuário e senha válidos. Ok? E aqui dentro, agora sim, primeira coisa que você vai fazer é adicionar o comando para acessar uma página com o Cypress. E esse comando é o sci-visit, né? sci.visit. O que você vai informar no sci.visit? O endereço da página que você quer visitar. Se você olhou ali os arquivos, né, de exemplos do Cypress, provavelmente você viu que tinham vários exemplos ali usando o sci-visit, né, que é o comando que serve para acessar a nossa aplicação. Eu vou salvar aqui, e aí se a gente vier aqui executar de novo o nosso teste, vocês vão ver que ele já está agora acessando a nossa página. Perfeito. Então, agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai mapear os nossos elementos de e-mail, password e botão de login. Para isso, a gente vai usar uma técnica chamada de mapeamento de elementos usando seletores CSS. O que são os seletores CSS? São atributos normalmente utilizados para aplicar estilos na nossa aplicação, né? Tipo cor, cor de fundo, né? Essa borda, essa linhazinha embaixo. Tudo isso são classes e IDs que a gente vai adicionando no nosso CSS, né? Que é o nosso código de estilização de página, e que a gente pode utilizar tanto a nossa estrutura de marcação, que é o HTML, quanto os nossos atributos CSS para identificar um elemento único na página. Então, por exemplo, nessa página aqui eu tenho um input. Então, se você clicar aqui no HTML, dentro daqui dessa estrutura de elements, digitar um Ctrl F e aqui embaixo você digitar input, você vai ver que ele vai exibir, vai encontrar 2 elementos. E o que diferencia esses 2 inputs? A gente pode observar alguns atributos para ver se algum deles diferencia um elemento de outro. O autocomplete é igual para ambos, né? New password. E a gente tem um atributo aqui que é o type. O type para o e-mail
para o campo de e-mail é e-mail e o type para o campo de senha é password. Então, a gente pode, por exemplo, para o campo de e-mail, usar um mapeamento de elementos usando seletores CSS com a técnica de mapeamento por atributos. Como que é a sintaxe? A gente vai passar a tag, ou não necessariamente precisa passar a tag, né? A gente só vai precisar passar entre colchetes. A gente vai passar o nome do atributo igual ao valor. E aí, como a gente já viu aqui, o nome do nosso atributo é type e o valor que a gente quer usar para filtrar aqui é e-mail. Então, olha só que interessante e que simples que fica para a gente mapear um elemento na nossa página, né? Quando a gente conhece de técnicas, talvez pode ficar até um pouco confuso para você, porque eu estou falando aqui de seletores CSS, atributos, linguagem de marcação, mapeamento de elementos, mapeamentos usando classes, IDs, atributos. Talvez para você pode ser muita informação, mas veja que ter domínio dessas informações aqui ajuda você a ter muito mais recursos na hora de mapear um elemento, né? E aí você não precisa ficar fazendo coisas, gerando código feio, vamos dizer assim, que seria, por exemplo, a gente vir aqui, clicar com o botão direito, mandar assim, ó, copiar seletor. Vamos ver o que ele geraria aqui. Pode ser que a gente dê a sorte dele gerar um seletor bom, mas olha só, ele ia gerar muita sujeira aqui no nosso código. Ia ter um hashtag root lá, que eu nem sei de onde que é, provavelmente é o ID da página toda. Form, esse nth-child aqui com uma posição fixa que qualquer mudança de estrutura da nossa página poderia quebrar. Então, tudo isso, com domínio dessas técnicas, a gente sabe que a gente pode vir aqui e remover, que o nosso seletor vai seguir funcionando. E aí a gente pode manter a nossa tag de marcação, que é o input, que é para a gente ter pelo menos uma noção de qual tipo de elemento a gente está interagindo, e aí usar uma forma de filtrar esse elemento em página, que é o mapeamento por atributos. Legal? Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o campo de e-mail, e aqui no Cypress nós vamos usar o comando usado para encontrar um elemento em página, que é o comando get. O get ele serve para encontrar um elemento em página usando o seu seletor. Vou colocar aqui o seletor que a gente já mapeou e vou aproveitar aqui, como eu já sei qual é o seletor, vou duplicar essa linha e vou colocar aqui o password, porque eu sei que eu vou conseguir encontrar o elemento de senha usando o input type e passando o type lá, que é o password, que é o que a gente vai extrair daqui, atributo, valor, sempre lembrando da sintaxe, ok? E aí, agora só falta o botão de login, né? Então, a mesma coisa. Se vocês fizerem o teste aí, é sempre interessante que vocês façam esse teste de colocar só button, por exemplo, vocês vão ver que tem 2. E aí, vocês podem analisar o elemento para ver qual atributo que vocês podem utilizar aí para mapear esse elemento, o que diferencia esse elemento dos outros, ok? Nesse caso aqui, a gente tem o type, que é submit, e ele tem um texto nele também, mas eu vou usar a mesma sintaxe que a gente utilizou nos outros, porque é uma sintaxe bem simples e já é mais uma forma de vocês exercitarem. Então, vamos lá. Button é a nossa tag de marcação, nome do atributo e valor que eu espero que ele tenha. Então, type submit vai encontrar um elemento só. Vou dar um Ctrl C. Sai get button type submit. Legal? Já terminamos de mapear os nossos elementos aqui. Agora o que a gente vai fazer é usar os nossos comandos de interação com a página. Primeiro comando que a gente vai utilizar aqui é um comando que a gente usa para digitar textos em elementos do tipo input, que permitem digitação, que é o type. E aí no e-mail nós vamos informar o nosso e-mail, na senha nós vamos informar a nossa senha. E antes de clicar aqui, nós vamos salvar esse arquivo aqui, ver ele executando, e aí se ele estiver preenchendo tudo certinho, aí a gente já pode clicar
no nosso elemento de login aqui, o nosso botão de login. Então, vou aqui um ponto clique, que é o nosso comando para clicar no elemento. Então, até percebam que os comandos do Cypress, eles são, em sua maioria, na maioria das vezes, são bem intuitivos, né? Digitar em inglês, né? A gente pode falar type. Clicar em inglês a gente pode traduzir para click. Então, acaba sendo bem intuitivo. E é até, tipo, alguns comandos são até parecidos com o português, né? Tipo, clique, por exemplo. Então, vamos lá, vou salvar aqui. Vamos ver ele executando. Perfeito. Já executou aqui e já foi para a nossa página inicial. Perfeito, galera. Já conseguimos avançar aí na nossa primeira parte, que era desenvolver o nosso teste de login. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa programação. E agora que a gente já criou o nosso teste, o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos refatorar a nomenclatura do nosso teste usando uma convenção. O que a gente vai utilizar nesta convenção aqui de nomenclatura? Primeira coisa, que eu acabei até esquecendo, né? Eu vou adicionar um trecho aqui que é um Reference Types Cypress. Isso aqui ajuda no autocomplete. Vocês devem ter percebido que não estava aparecendo antes, mas agora se eu digitar um ponto aqui, ele já vai passar a aparecer, tá? Então é barra tripla e coloca esse trechinho aqui, que já vai habilitar esse autocomplete para vocês. E agora sim, vamos refatorar a nomenclatura do nosso teste usando uma convenção aqui. Essa convenção não saiu da minha cabeça. Essa convenção, ela vem lá do JavaScript Testing Best Practices, que é um guia de boas práticas para testes usando JavaScript. E aqui, dentro desse guia aqui, a gente tem uma seção chamada a anatomia do teste. Até não direcionou aqui, eu acho que é porque é a versão em português, mas beleza. E aí aqui dentro da anatomia do teste, um desses itens é uma sugestão, né, de incluir, para deixar um teste mais legível, né, que é a de incluir 3 partes em cada nome de teste. Então, quais são essas 3 partes, né? Primeira, o que está sendo testado, para deixar bem claro o que você está testando, sobre que circunstâncias e cenário que aquele teste está sendo executado e qual é o resultado esperado. Tudo isso para quê? Para que no seu relatório de testes fique mais simples de debugar depois, né? De analisar qual teste que falhou, qual era o resultado esperado, sob que circunstância ele está sendo executado, para você ter mais contexto já na nomenclatura do seu teste. Então, essa é uma boa prática que a gente já vai aplicar aqui já no início mesmo do nosso desenvolvimento de testes, e que ele vem de um guia de boas práticas, das melhores práticas aí para testes em JavaScript. Então, recapitulando, né? A gente vai ter, vou colocar aqui, o que está sendo testado. Então a gente pode responder aqui, que é o Twitter, um clone, Twitter clone, a funcionalidade de login. Sobre que circunstâncias? Condições. E aqui vai ser quando ou ao autenticar com os credenciais válidos. E o 3 é o resultado esperado. Né? Qual o resultado esperado? E aqui a gente vai dizer que ele deve ser autenticado no sistema. Vou colocar só deve ser autenticado para não ficar tão longo, né, o nome. E aí agora que a gente tem essa estrutura montada aqui, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar dentro do nosso teste dentro da nossa estrutura a gente pode usar o describe, como a gente já usou aqui, mesmo sem essa
sem estar usando essa convenção antes, né? Então a gente já responde aqui, que é o Twitter clone na funcionalidade de login. E aí o nosso it, nós vamos adicionar as duas respostas que a gente deu para as perguntas 2 e 3. Então o nosso it vai ficar assim, ó. Ao autenticar com credenciais válidas, deve ser autenticado. Ou, se você quiser colocar algo mais direcionado a comportamento, porque aí ficou aplicado, né? Tipo, autenticar, deve ser autenticado. Deve ser direcionado para o feed. Isso que é interessante, né? Porque quando a gente termina aqui de logar, se funciona o login, melhor aqui, ele direciona para o feed aqui, que não tem nenhum tweet, porque a gente não segue ninguém, mas ele deve direcionar para o feed. Então, acho que esse é um melhor nome, inclusive. Deve ser direcionado para o feed. E aí você pode usar a sua criatividade aí também para pensar em outras variáveis, né? Por exemplo, ao autenticar com credenciais inválidas, deve visualizar um alerta, né? Ou uma mensagem de erro, ou deve permanecer na tela de login. Então, você pode usar aí sua criatividade para colocar o que deixa mais claro qual a intenção daquele teste ali. Não se preocupe com o nome do teste ficar grande demais, porque quando você vier aqui, ó, o mais importante é que você olhe para o log, né? Twitter clone login, beleza, legal. Ao autenticar com credenciais válidas, deve ser direcionado para o feed. É isso que você tem que se preocupar, é ter uma boa legibilidade do seu teste, ok? Então, essa é a nossa parte, podemos dar aqui como concluído também. Refatoramos a nomenclatura do nosso teste utilizando uma convenção, uma técnica baseada também em boas práticas. Agora, o que a gente vai fazer aqui é isolar um fator externo. Só que este fator externo aqui, ele não faz parte da nossa aplicação. Ele é uma API externa. Que API é essa? Se como vocês devem ter percebido, deixa eu até entrar aqui, que toda vez que a gente faz login, a gente fica sem as nossas imagens. Olha só, o avatar não é exibido. Se a gente estivesse seguindo outros usuários aqui, vocês veriam que a gente não tem algumas imagens. Então, por que isso acontece? Porque um dos nossos serviços externos, eu vou até habilitar aqui o All. Se vocês visualizarem aqui, ó, este link aqui é do Cloudinary, né, que é um serviço externo que teoricamente deveria trazer as nossas imagens. Mas aqui a gente está simulando um cenário onde uma aplicação, né, uma dependência externa que não tem relação com o nosso teste, a gente não está testando aqui a integração com as imagens e tal da nossa aplicação, o nosso foco é fazer o login na nossa aplicação, mas a gente tem uma integração externa que não está funcionando conforme esperado. E aí, essa é uma oportunidade aqui para a gente exercitar a funcionalidade de mocks do Cypress, né? E isso a gente pode fazer através do comando scyintercept. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é, você vai abrir aí a documentação do scyintercept para deixar aí do ladinho, que você vai precisar dessa documentação aqui depois para entender um pouco mais sobre o comando, mas basicamente ele serve para, dado uma requisição que eu mapeei aqui por suas características, eu posso tanto dar um apelido para essa requisição e não fazer nada, só dar o apelido para ela, ou eu posso assumir o controle de o que eu quero que essa requisição aqui
me retorne. Então, olha só que interessante o que a gente vai fazer aqui. Eu vou vir aqui no nosso código e aí, antes do nosso comando de visit, eu vou adicionar o SciIntercept na seguinte estrutura, né? O SciIntercept, ele tem o nosso duas partes, né? A parte que é o Route Matcher, que é basicamente, vamos traduzir aqui para uma linguagem mais simples, ele é como se fosse um mapeamento ou filtro da rota que a gente quer. E a parte 2 é o Route Handler, que é opcional, se você não quiser mocar, você não precisa, mas que serve para controlar o que a rota vai retornar. Nesse caso, vai ser um mock. Legal? Então, aqui no SciIntercept, agora que já entendemos as partes do SciIntercept, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do SciIntercept, nós vamos adicionar primeiro, abre e fecha parênteses, vou colocar um espacinho aqui, e depois abre e fecha parênteses novamente. A primeira parte é o Route Matcher e a segunda parte é o Route Handler. Se vocês digitarem Ctrl espaço aqui dentro, vocês vão ver que tem várias opções para vocês encontrarem a rota que vocês querem. A mesma coisa depois para vocês decidirem o que vão fazer com essa rota aqui. Legal? E aí, como que vocês vão encontrar uma rota? Vocês podem vir aqui e escolher inúmeras formas de encontrar uma rota. Então, tem, por exemplo, flags, source, por headers, usar o hostname, se ela é uma rota que retornou em HTTPS, method, enfim. Vocês têm várias opções. Como que vocês decidem e principalmente como que vocês descobrem quais são essas informações? Vocês vão vir aqui na sua aba do navegador, ok? Que vocês, caso eu tenha esquecido de explicar como vocês chegam aqui, né? É botão direito, depois que já estiver aberto, né? Deixa eu pegar em outro aqui. Botão direito, inspecionar. E aqui dentro dessa aba do navegador, vocês vão selecionar uma determinada rota, né? Nesse caso a gente está selecionando a do Cloudinary. Se não estiver aparecendo para vocês, confiram se vocês não estão em um filtro aqui, ó, que nem eu estava antes no Fetch XHR, troquei aqui para All, para ele mostrar tudo. Imagina se vocês colocarem um filtro de imagem aqui, ele vai mostrar para vocês, só não esqueçam de trocar depois de novo para Fetch XHR ou All, beleza? E aí vocês vão selecionar aqui a requisição que vocês querem e vocês vão analisar. Essa requisição aqui, ela tem o método get. Essa requisição aqui, ela tem essa URL de request. Então, aí vocês vão analisar e separar algumas informações que servem para identificar a requisição que vocês querem mapear. Neste caso aqui, para nós vai ser interessante a URL que está sendo requisitada e o método, né? Que pode ser post, pode ser get, enfim. Nesse caso, então eu vou copiar isso aqui de forma bruta mesmo, por enquanto. E aqui dentro do SciIntercept, eu vou usar dois atributos, né? Dois parâmetros, na verdade, não são atributos. Eu vou usar o parâmetro de hostname e vou passar o hostname, porque eu não quero filtrar somente uma requisição de uma imagem específica. Eu quero que toda imagem que for requisitada para o Cloudinary, eu quero que o Cypress retorne uma imagem específica, né? Eu não quero que isso seja feito somente para uma imagem. E como que a gente pode fazer isso? Eu posso identificar todas as requisições que forem feitas para um determinado hostname, que é basicamente tudo que vem depois de HTTPS é como se fosse o nosso host, tá? Aqui está hostname, mas é como se fosse o nosso host. É o que muda, por exemplo, quando você testa em um ambiente de testes e um ambiente de produção, aquela URL
principal que muda, isso é o hostname. E é o que a gente vai utilizar aqui no nosso Cypress Intercept. Então, eu vou usar o hostname e para evitar, né, caso tenha algum envio de imagem lá para o Cloudinary, eu não quero lidar com esse tipo de informação por enquanto, ok? Então, eu vou tratar essa requisição aqui somente para chamadas do tipo GET. Então, eu vou colocar aqui mais uma informação aqui para filtrar as minhas requisições, que vai ser o method GET, sem esquecer da vírgula depois do parâmetro e antes do próximo, ok? Se a gente executar aqui neste momento, ele não vai fazer nada, tá? Se vocês colocarem um apelido aqui, por exemplo, vocês podem colocar .s e colocarem Cloudinary, ou o apelido que vocês quiserem, como Cloudinary, e executarem, vocês vão ver que quando a gente testa aqui, ó, ele já identifica aqui no Test Runner todas as requisições que estão sendo feitas para o Cloudinary. Legal? E se vocês vierem aqui, ó, em Routes, vocês vão ver que tem uma rota aqui que foi criada. Acho que dá para dar um zoom aqui. Uhum. E que ele avisa que essa roda está stubbed, ou seja, stubbed yes, que está sendo mocada, mas a gente ainda não decidiu o que a gente vai retornar desse stub. E é o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. No nosso stub, se a gente visualizar aqui o que ele retorna de response, de resposta, ele não retorna nada porque está falhando, né? Mas se estivesse funcionando, ele deveria retornar uma imagem, ok? Porque aqui, se vocês olharem, ó, inclusive o tipo que ele retorna aqui seria, né, uma imagem. E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma imagem aqui, qualquer do Google, podemos pegar, por exemplo, o logo do Agilizei. Agilizei.com. Eu vou esperar aqui, colocar Open Imagem no meu tab, vou salvar essa imagem aqui. Na verdade, acho que fica melhor se eu ver se eu der um Ctrl C. Será que eu consigo largar lá dentro do meu código? Ctrl B, colocar aqui em Fixture. Não funcionou. Vou ter que salvar aqui mesmo. Legal. Aí já está aqui a nossa imagem. E aí eu vou deixar aqui como download mesmo. E aí aqui dentro do nosso teste, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai dizer que a gente quer que retorne um status adequado, né? Porque no nosso caso de erro aqui, ele estava retornando um status 404 de imagem não encontrada. Então a gente vai dizer que eu quero que ele retorne um status code 200, que é um status code de sucesso, e uma fixture que eu adicionei aqui, cujo nome é download. Então agora, sempre que a gente executar uma requisição para o Cloudinary, ao invés de ele retornar um 404 aqui no nosso teste, ele vai retornar a imagem que a gente colocou aqui na fixture, porque a gente está controlando o que deve ser retornado e usando onMock. Então, vou salvar aqui. E olha só que massa, né? A gente agora assumiu o controle e está literalmente enganando aqui o nosso sistema, né? Usando mocks. Então agora ele não bate mais lá na API do Cloudinary, mas o Cypress literalmente intercepta essa requisição e, interceptando essa requisição, o Cypress retorna o que a gente quiser. Se eu quisesse retornar aqui um erro 500 para simular um caso de erro, eu poderia, mas como não é o que eu quero fazer, eu quero retornar aqui eu quero isolar só uma dependência externa. Claro, talvez isso aqui é uma questão que a gente vai avaliar sempre caso a caso, e que no nosso caso aqui a gente usou muito mais para fins didáticos do que qualquer outra coisa, né? Ela não era algo que estava impactando o nosso teste, mas vamos usar isso como uma oportunidade de
entender um pouco mais sobre como funciona o Cypress Intercept em um exemplo bem próximo do real, né? Que é de isolar dependências externas. Perfeito. Então, entendemos aí agora sobre como isolar um fator externo que está fora do mock. E agora, para finalizar a nossa primeira parte aqui, nós vamos adicionar asserções no nosso teste. O que são asserções? São afirmações que a gente faz, né, para garantir, para afirmar se o nosso teste está funcionando conforme esperado ou não. Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai avaliar o nosso sistema quando ele é autenticado e a gente vai adicionar aqui alguma coisa que a gente acredita que deve acontecer para garantir que a gente está autenticado. A URL, ela não muda, então a gente não pode avaliar usando a URL. Uma coisa que a gente pode utilizar é o menu da área logada. Percebam que quando a gente não está logado, não temos menu, e quando a gente faz login, a gente tem um menu. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode mapear o elemento, a lista aqui do menu. Então, vou pegar aqui o nav ULLI para pegar os itens do menu, que são 6. E aí, além de a gente visualizar se essa lista, se o menu está visível, a gente pode aproveitar e visualizar se a quantidade de itens exibidos no menu é igual a 6. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é mapear o nosso elemento do menu. Nav ULLI. Se a gente executar, vocês vão ver que ele vai retornar ali um númerozinho 6 aqui no log. Porque ele encontrou 6 elementos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer para o Cypress o seguinte, olha só. Esse menu aí, ele deveria estar visível e ele deveria ter 6 itens. Ter o tamanho, ele ter o tamanho de 6 itens, né? A quantidade de 6 itens. Então, como que a gente pode fazer isso? Traduzindo para o inglês, né? Fica quase que literal com a frase que a gente acabou de dizer. Então, os nossos itens da lista, eles deveriam, should, estar visíveis. Então, be visible. E aí aqui eu posso colocar um ponto and, ter o tamanho de, have, ter length, o tamanho que eu espero que tenha. Então, posso colocar aqui 6. Quando eu salvar, agora ele já vai, além de autenticar, ele vai fazer essas duas afirmações para a gente. Se a nossa lista do menu foi exibida e se a nossa lista possui 6 itens dentro do menu. Legal? Então, essa é uma forma, né, claro, bem simples aqui, bem introdutória mesmo, sobre asserções, de a gente tanto pensar em asserções e aplicar isso já ao nosso teste, né? No nosso caso aqui, o objetivo é validar que a gente foi autenticado de fato, né? Olhando para um comportamento da nossa página quando o login acontece com sucesso, ok? E aí, se você quiser tentar explorar outras formas aí de validar, você pode ficar à vontade aí para explorar outras formas e depois, se quiser comentar lá no grupo como que você fez, né? Fica à vontade também. Vamos lá. Então agora, se você quiser fazer uma pequena pausa para o café, agora que você já terminou essa primeira parte da nossa aula, já conhecemos a nossa aplicação Cobaia, já exploramos mais as nossas configurações, já exploramos configurações de altura, largura, entendemos como funciona a nossa aplicação, refatoramos a nomenclatura do nosso teste usando
convenções e boas práticas, entendemos sobre como isolar fatores externos usando o Intercept e adicionamos asserções aqui na nossa aplicação. Além, é claro, de ter entendido um pouco mais sobre técnicas de mapeamento de elementos e seletores. Tudo isso, galera, tudo isso em pouquíssimo tempo aqui e que com certeza vocês agora já têm uma visão mais ampla da variedade de coisas que a gente pode fazer através do Cypress e através de automação de testes, né? É claro que aqui a gente poderia ficar focando em talvez fazer um teste mais complexo, né? Poderia pegar aqui e vou fazer uma sequência de tweets aleatórios com bibliotecas a mais e várias outras coisas, mas o meu objetivo aqui ele é muito mais de entregar para vocês um conteúdo denso mesmo, tá? Um conteúdo profundo para ajudar vocês a dominarem isso aqui. O meu objetivo é, quando vocês precisarem trabalhar com mapeamento de elementos, que vocês saibam a diferença entre mapear por IDs, mapear por classes, diferença entre em tags de marcação, seletores CSS, mapeamento por atributos e uma série de outras coisas que vocês vão utilizar muito mais do que só saber comandos, né? Porque os comandos em si do Cypress, eles são bem, na maioria das vezes eles são bem intuitivos, mas o objetivo aqui é ajudar vocês a dominarem a automação de testes. Então, quando a gente vai explicar aqui sobre o Intercept, não é só eu dizer para vocês, o Intercept, vocês vão abre e fecha aqui chaves, abre e fecha chaves de novo, coloca um apelidinho aqui, usa esses atributos aqui e tal. Não. Vocês precisam entender sobre mocks, precisam entender sobre arquitetura web, vocês precisam entender como identificar isso no navegador, vocês precisam entender a diferença entre mapeamento filtro de rotas, que a gente chama de Route Matcher, precisam entender sobre como controlar a rota, o que ela vai retornar, que é o Route Handler, tudo isso para quando chegar a hora que vocês precisam implementar isso na prática, pode ser que vocês não lembrem a sintaxe exata do comando. E aí isso vocês consultam na documentação. Mas, para que o comando serve? Para que ele se propõe? Quando que eu devo usar isso aqui? Quando que eu não devo usar? Essas coisas eu considero muito importantes de explicar aqui para vocês. Então, não se enganem, galera. Não se enganem mesmo. Apesar de parecer que o nosso teste aqui ele é um teste relativamente simples, né? Que a gente, visitou uma página e fez um login aqui. Muito pelo contrário. Por trás deste teoricamente simples teste, vocês já perceberam que existe muita técnica, existe muitos termos, muitos conceitos e que aos poucos a gente vai traduzindo isso para a prática, né? Sem pular etapas, respeitando sempre o tempo de vocês, mas sempre tentando entregar para vocês o máximo de conteúdo e base para vocês conseguirem dominar a automação de testes. Esse é o meu objetivo aqui. E agora, se vocês quiserem fazer uma pausa aí para eu tomar um café, que na sequência a gente volta para mais mão na massa. Beleza? Café tomado, água já acredito que você deve ter colocado mais um pouco de água aí, já deve ter aproveitado para fazer aquele resuminho maroto, né, da nossa primeira parte da aula. Então agora vamos para a nossa segunda parte, onde a gente vai ver muitas coisas interessantes para agregar mais ainda nos conhecimentos de vocês e para ir aí para um fechamento da nossa aula de hoje. Então, primeiro ponto que a gente vai ver aqui é o seguinte: a gente já finalizou o nosso teste, então agora o que a gente vai fazer é começar a olhar para a qualidade do nosso código. Então a gente vai aplicar aqui algumas boas práticas interessantes que a gente pode aplicar aqui no nosso contexto, no contexto do nosso projeto, para melhorar a organização do nosso teste como um todo, para melhorar a execução. Então algumas práticas que a gente vai adicionar aqui são para agilizar a execução do nosso teste e
outras para ajudar na organização e na padronização ali do nosso projeto, né? Tudo isso olhando para a qualidade do nosso código. E aí, por fim, a gente vai adicionar o nosso projeto no GitHub, né? Sempre lembrando que essa é uma excelente oportunidade aí de você melhorar o seu portfólio, ok? E vamos configurar o GitHub Actions. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é abstrair o nosso comando de login para os comandos customizados. O que são os comandos customizados do Cypress? Se vocês acessarem aqui, olha só que interessante. Se a gente vier aqui em Support, Commands, a gente pode fazer tanto a criação de um novo comando customizado, quanto a sobrescrita de um comando já existente. Como a gente tem os exemplos aqui, né? Um comando que é o SciVisit, que inclusive vocês já utilizaram, a gente poderia sobrescrever o comportamento desse comando e mandar, sei lá, ele fazer um clique, sabe? Então, a gente pode tanto adicionar um comando customizado, quanto sobrescrever. Nesse caso aqui, a gente vai criar um comando customizado para fazer o login no nosso sistema, certo? Então, para adicionar um comando customizado, a gente vai usar a mesma sintaxe que já está mostrando aqui em cima, tá? Cypress.commands.add. Vamos dar um nome para o nosso comando customizado. Não vamos passar nenhuma informação para ele. Vamos criar aqui uma arrow function, ok? E aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai extrair o código que a gente colocou aqui, né? Que é esse código aqui de preenchimento. Vou comentar aqui por enquanto. Já copiei, vou colar aqui. Errei no Ctrl+C, Ctrl+V, peraí. Agora sim. Meu Deus, errei de novo. Peraí, selecionar, Ctrl+C, Ctrl+V. Não queria ser copiado aqui o negócio. Agora foi. E aí, agora, com esse comando adicionado no nosso código, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na nossa spec. Eu, ao invés de digitar todo esse código aqui, eu vou digitar o seguinte: sci.login. E aí, esse trecho de código aqui já está abstraído para um comando customizado. E com isso, eu consigo reaproveitar, consigo utilizar, por exemplo, o login em outras specs, né? Normalmente, em toda spec, a gente vai precisar fazer login. Então, a gente pode criar um comando customizado e, com isso, facilitar. Vocês viram que de uma maneira muito fácil, a gente já pode implementar o reaproveitamento de código aqui. Porque se eu criar uma outra spec, sei lá, para testar o feed, para testar um tweet ou para testar outras, sei lá, funcionalidades de seguir outras pessoas, em todas elas eu vou precisar fazer login. E aí, ao invés de eu replicar todo esse código aqui, eu vou usar um comando customizado que eu já configurei e que ele já tem o que eu preciso para fazer o login. Então, vamos ver se funcionou. Vou salvar aqui. E tá aí, ó, já está funcionando tudo normalmente, só que agora de uma maneira mais organizada. Legal? E aí, eu posso, inclusive, apagar isso aqui. Se vocês quiserem apagar para deixar o código de vocês bem clean, aí vocês podem apagar. Beleza. Segunda coisa que a gente vai fazer aqui, agora eu posso aproximar o Notion, que a gente não vai mexer tanto lá no nosso navegador. Vamos pular a navegação usando Local Storage em interação com a API. Como que vai funcionar isso, Samuel? Como eu expliquei para você, só porque eu falei que a gente não ia usar tanto o navegador, agora a gente vai usar, né? Quando a gente faz o cadastro, que foi o que eu mostrei para vocês, ele faz algumas requisições e armazena essas informações nos stores. Só que quando a gente faz login, ele também faz isso. Ó, eu estou deslogado, agora eu acertei, estou deslogado e a gente não tem nada aqui no local storage, né? Então, se eu colocar agora testagilizei@mail.com e colocar minha senha, olha só o que vai acontecer. Duas coisas. Primeiro, ele vai fazer uma requisição, ó, uma requisição do tipo post,
para a operação de nome login, e nesta operação ele vai fazer uma mutation, e nessa mutation ele vai passar as variáveis, né, de e-mail e senha, e nessas variáveis ele vai passar o que a gente informou lá nos inputs, né, o nosso e-mail e a nossa senha. E esta requisição para o nosso back-end vai retornar as informações de token, informações do usuário, né? Avatar, que a gente já viu que não está funcionando porque era do Cloudinary, vai retornar o nome que a gente informou, o handle, que é o nosso nickname, o IG e tudo mais. Então, essa é a primeira coisa que ele vai fazer, né? Vai fazer uma requisição para o nosso back-end, e se a gente tiver um usuário criado, ele vai retornar as informações do usuário que a gente autenticou. A segunda coisa que ele vai fazer é, aqui na aba Application, Local Storage, ele vai adicionar no Local Storage o nosso token e as informações do nosso usuário. Então, galera, o que a gente pode fazer aqui? Bom, já entendemos como que funciona o nosso processo de login por baixo dos panos. Eu sei que ele faz uma requisição, eu sei as informações que ele envia, eu sei o padrão que ele retorna aqui, né, no formato JSON, e eu sei onde que ele armazena depois algumas informações. Então, eu posso transformar isso em código usando o Cypress. E aí, para facilitar para vocês, eu vou usar um gist, que é basicamente um trecho de código aqui já pronto para vocês. Eu vou mostrar onde vocês adicionam esse trecho de código e eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso aqui, né? De obter as informações, ou seja, já entenderam de onde vem cada informação, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente pode lidar com o Cypress, né? Para fazer uma requisição para API e depois usar as informações que vieram dessa resposta para adicionar no nosso local storage. Então, deixa eu só pegar aqui o gist para vocês. Depois vocês vão ter esse gist na descrição da aula, tá? Se não tiverem, é só me mandar lá no grupo que eu mando para vocês. E aí vocês vão vir aqui no código de vocês, lá em comandos customizados. Vocês podem apagar tudo que está aqui, tá? Se quiser dar um Ctrl A aí e apagar. Vão dar um Ctrl V e ajustar aqui para uso o e-mail e senha de vocês, ok? Então, depois eu vou até ajustar esse gist aqui para deixar ele vazio, tá? Então, vai ser testagilizei@mail.com e QWERTY333. Legal? E aí, vocês vão precisar fazer só mais uma coisinha, que é configurar a API URL, né? Como a gente está fazendo aqui uma requisição para a API, a única coisa que a gente não fez ainda foi configurar a URL do nosso back-end, que é diferente do nosso front-end, né? Twitter-clone-example, e a URL do nosso back-end, por ser diferente, a gente precisa informar ela qual que é essa URL do nosso back-end. Então, Twitter-clone-example-backend.heroku, pode copiar tudo isso aqui, vir aqui no seu arquivo de configurações, e aí a gente vai adicionar um bloco chamado env, e dentro deste bloco env nós vamos adicionar um objeto com um item chamado API URL, entre aspas, com a URL do nosso back-end. Perfeito. Com isso já vai funcionar a nossa configuração aqui do arquivo de configurações com a URL do back-end, que é consumida. Agora vou começar a explicar para vocês por partes, né? Eu dividi também em duas partes. A primeira, a parte de obter o nosso token. Então aqui nesse comando customizado, eu criei um comando customizado que obtém o token, simulando a nossa primeira parte lá, que é de fazer requisição para a nossa API. Então, ó, de forma bem semelhante ao que a gente faz com o Cypress Intercept, né? Aqui a gente tem um request para a nossa API. Ó,
a gente faz um request, aqui ó, request URL, request method, tudo mais. A gente faz uma request do tipo post para a nossa URL, que nós colocamos lá em ambiente, né? Como uma env, e que podemos obtê-la usando a sintaxe do cypress.env e passando qual o nome da variável de ambiente que a gente está consumindo. Se vocês quiserem fazer o teste depois e mudar o nome lá, vocês vão ver que vai quebrar aqui o teste, daí vocês vão ter que colocar o mesmo nome que está lá, vocês vão ter que colocar aqui, ok? E informando o body. O que é esse body aqui? É o que é informado aqui, ó, em request payload, ok? E aí eu coloquei todas essas informações aqui do request payload, a gente envia no request como body, ok? E aí, essa requisição aqui, como a gente viu lá no navegador mesmo, ela vai retornar algumas informações que a gente precisa. Nesse caso, a gente precisa do token e das informações do usuário. E aí, eu criei um outro comando que serve para obter as informações do token. Então, veja que interessante, né? Eu estou usando o comando customizado dentro do próprio arquivo aqui de comandos customizados, tá? Então, sai.token. E uma vez que o token me retornar, que ele finalizar essa requisição, eu vou aguardar isso usando o ponto .them. Vou passar a resposta que ele retornar através aqui do response, ok? E aí aqui eu vou fazer uma desestruturação, acho que esse é o nome, é o destructuring do JavaScript. Eu nunca lembro a tradução correta, mas eu vou fazer um desestruturar aqui a minha resposta para obter só o que eu quero, ok? Então eu vou pegar o token e o user do meu objeto de login da resposta. E eu vou usar os comandos window.localstorage.setItem para definir um item do local storage com o nome token e com o valor que retornou da minha requisição, que obtém as informações de token. E depois vou fazer a mesma coisa com o usuário, colocando o objeto com as informações do usuário. Como a gente está interagindo com o local storage, eu preciso stringificar esse objeto aqui. Não posso colocar o objeto direto lá, senão ele não vai conseguir ler, né? A gente usa aí o comando json.stringify para stringificar. Eu acho que nem existe essa palavra no português, mas é o que basicamente a gente vai fazer aqui. Legal? Então, dois comandos que a gente usa. O token, para obter o token com as informações, fazer a requisição para a URL do back-end, passando o body. Retornou as informações de token, eu vou extrair o que eu preciso. Aqui, vou fazer essa extração aqui. E setar, definir isso no local storage. Então, olha só que interessante, né? Eu mantive a nomenclatura aqui de login, a gente só mudou a implementação, né? Porque aqui agora a gente está usando diretamente o nosso back-end e ele fechou a execução. Mas olha só que interessante. Se a gente salvar aqui e mandar executar de novo, ele vai falhar e faz sentido ele ter falhado. Por quê? Porque lá no nosso teste a gente precisa agora fazer a minha ação de login antes do visit, né? Porque antes a gente fazia o acesso na página e só depois a gente fazia um visit, né? Ou melhor, a gente fazia o acesso na página e só depois a gente preenchia os campos de login. Só que agora a gente já está fazendo o login por baixo dos panos, né? Entre aspas. Então, a gente pode, antes de iniciar o teste, já fazer essas requisições. Então, vamos inverter a ordem aqui. Então, vou salvar novamente. E agora sim, ele já está funcionando, só que dessa vez de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque a gente não está passando pela nossa tela de login, né? Diferente de quando a gente estava ali acessando a nossa página, preenchendo os campos de e-mail, senha,
e clicando no botão, agora a gente está fazendo por baixo dos panos e isso, obviamente, é muito mais rápido, né? Porque a gente está pulando uma interação com a interface. E quando a gente fala aqui de suítes de testes mais extensas, com dezenas, às vezes centenas de testes, quanto mais a gente puder fazer usar essas abordagens, né, de pular etapas usando a API da nossa aplicação ou outras formas de controle de estado da nossa aplicação, melhor para nós, tá? Porque a gente ganha tempo e a gente consegue ser mais assertivo no que a gente realmente quer testar, ok? Como vocês provavelmente depois vão querer explorar outras funcionalidades aí, testar, sei lá, o Twitch, explorar mais funcionalidades aqui dentro do Twitter Clone para fins de estudo, eu optei por mostrar aqui para vocês como vocês podem otimizar já o fluxo de login, porque o fluxo de login é um fluxo utilizado em todos os testes da nossa aplicação. Legal? Então, bora seguir com mais melhorias aqui no nosso código. Então, já pulamos a navegação aí usando o Local Storage para interação com a API. Agora o que a gente vai fazer vou antecipar esse aqui antes de extrair nosso URL para um arquivo de configurações. Eu vou aproveitar o embalo e a gente vai documentar os comandos customizados que a gente acabou de criar. Eu também vou usar aqui um GIST para facilitar para vocês. E vocês vão fazer basicamente o seguinte. Vocês vão criar aqui dentro da support um arquivo chamado index.d.ts e dentro desse arquivo vocês vão colocar esse trecho de código que vai vir lá do GIST. Então vai na descrição do vídeo aí que você vai encontrar ali um link que tem um GIST para a documentação dos comandos customizados. E para que serve basicamente essa documentação aqui? Serve para quando você estiver aqui na sua spec ou em uma spec nova, se você quiser, por exemplo, ter o autocomplete, as sugestões de comandos que você criou lá em comandos customizados, você precisa documentá-los naquele padrão ali. Então, olha só, eu vou criar aqui um novo comando só para mostrar para vocês como que funciona, tá? Cypress, commands, add, novo comando, ok? Vou salvar aqui. Se você vier aqui na spec, como ele não está documentado, se você digitar aqui, ó, sai e pesquisar novo comando, ele não aparece lá, aqui, né? Se você digitar sai.login, você vai ver que agora o login aparece. Sai.token, agora aparece também. E aí, se eu vier aqui em index.d.ts e adicionar, vou copiar essa mesma sintaxe aqui, tá? E vou adicionar, não vou adicionar o token aqui, né? Vou adicionar o nosso novo comando e salvar. E vier aqui na spec de novo, vocês vão ver que agora sim, ó, sai.novo comando. Então, isso é muito útil. E se vocês perceberam, tudo que a gente coloca lá, ó, como exemplo de uso e tal, inclusive ele pegou até o exemplo, como a gente deu um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ele pegou o exemplo do SciToken, que era o comando documentado acima, que a gente replicou mesmo, ó. Por exemplo, SciToken, ele vai exibir lá no autocomplete. Então, se eu colocar aqui comando usado para exemplos e vier aqui, ó, sai.novo comando, ó, comando usado para exemplos. Então, esse recurso aqui, além de adicionar, deixar o seu código mais organizado, ele com certeza vai ajudar a trazer mais qualidade para o seu projeto, porque ele vai deixar o seu código muito melhor documentado, né? Você não vai precisar ficar lembrando quais são todos os comandos customizados que você tem, não vai precisar ficar lendo, né? Tipo, entrando aqui na implementação dos comandos e tentando entender para que cada um serve. Não, você documenta isso, galera. Assim como a gente tem as documentações dos comandos do Cypress aqui, né? Quando a gente dá um sci.get aqui, pô, é uma documentação muito top aqui. Então você pode adicionar documentações e manter um padrão de excelência aí para o seu projeto.
Legal? Então é para isso que serve a documentação de comandos customizados. Então agora eu vou só apagar aqui as coisas que a gente estava adicionando. Vou apagar o novo comando e apagar a documentação que a gente criou para ele também. Beleza? Bora para o nosso próximo item, que é extrair a nossa URL para o arquivo de configurações. A URL aqui que a gente se refere é a URL base. Então, se vocês acessarem aqui o site visit, vocês podem extrair essa URL aqui, como ela é uma URL que a gente vai utilizar também em todas as specs, faz sentido a gente tirar ela daqui e colocar em um lugar que a gente consiga reaproveitar. Então, vocês podem dar aí um Ctrl X, virem aqui no arquivo Cypress.json e adicionar a opção Base URL. E aqui nessa URL base, vocês vão adicionar a URL base da aplicação de vocês. E aqui em Login Spec, vocês só precisam adicionar uma barra no site Visit. Ok? E aí, agora sim, vocês já vão ter aí a sua aplicação melhor organizada, né? Tanto em termos de comandos, quanto de documentação, quanto de execução, né? Porque a gente não está mais fazendo o login através da interface, mas sim um login por baixo dos panos, ok? E executando muito mais rápido. Então, bora executar o nosso teste aqui. E tá aí, tudo funcionando corretamente. E como vocês viram, né, não teve mudança nenhuma, né, não gerou impacto negativo nenhum no teste. Muito pelo contrário, deixou o seu teste muito mais legível, né, e muito mais simples de lidar, simplesmente porque a gente abstraiu aí a nossa URL base aqui para o Base URL. Legal? Então com isso a gente pode praticamente finalizar aqui a nossa primeira parte. O que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente até não estava previsto aqui, mas que vocês podem explorar mais depois é o seguinte. A gente tem uma funcionalidade no Cypress chamada hooks. O que são os hooks? São trechos de código que a gente quer que execute antes de cada teste ou antes de todos os testes. Então, a gente pode fazer que eu quero que execute antes de cada ou todos os testes, ou a mesma coisa, só que depois de cada ou de todos os testes. E aí a gente tem dois hooks que vêm do Mocha, tá? Os hooks que a gente está usando aqui, a gente vai usar os que vêm do Mocha, que são os before each ou o before, e a mesma coisa after each ou after, ok? E aí, como a gente tem ações aqui, por exemplo, o login a gente sempre vai precisar fazer antes de cada teste, né? Na verdade, aqui a gente vai usar só o intercept, né? Já para poder mostrar para vocês os hooks, o login, ele consiste que a gente faça o login dentro dessa estrutura aqui, então vou manter ele dentro do it, ok? Mas o intercept é interessante que a gente faça, nesse caso aqui, é interessante que a gente faça antes de cada teste, né? Porque todo teste a gente vai querer isolar a nossa dependência externa ali que está com um problema. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui um hook chamado before each, e dentro deste hook eu vou adicionar o nosso trecho de código. Se o seu código ficar um pouco bagunçado assim mesmo, você pode vir aqui, ó, Command Shift P, Format Document, e ele já vai formatar automaticamente para você. E aí, agora sim, ele vai sempre executar o before each antes de cada teste, ele vai configurar a sua rota e aí sim executar o seu teste. É um ponto muito importante que eu até não vou entrar com tanta profundidade aqui em hooks com vocês, mas que eu acho que é um ponto interessante e que pode ser útil para vocês na implementação do desafio. Okay? Então, por isso que eu resolvi
trazer aqui para vocês essa implementação de como usar hooks aí no Cypress. Então, por exemplo, se vocês forem testar uma funcionalidade usando o feed, vocês podem colocar nos hooks para ser executado antes de cada teste o login, por exemplo. Ou, se vocês quiserem adicionar ou quiserem explorar, na verdade, né, os testes das funcionalidades de tweets, vocês podem adicionar no seu hook para ser executado antes de cada teste, ou tanto o mock aqui usando o intercept, quanto o login. Legal? Então, essa funcionalidade de hooks. E agora sim, nós podemos finalizar aqui a nossa primeira parte. E agora vamos para o fechamento do nosso projeto aqui, adicionando o nosso projeto no GitHub. E aí, eu vou adicionar o nosso projeto no GitHub, eu vou configurar o GitHub Actions aqui, eu vou facilitar para vocês também através do uso de um Gist. E por fim, amanhã, se você ficar com alguma dúvida, né? Porque a gente viu bastante coisa aqui, né? A gente viu inúmeros conceitos, inúmeras técnicas, muita questão aqui de boas práticas, né? Eu estou tentando facilitar ao máximo para vocês não terem tanto trabalho assim digitando código, para a gente focar em alguns momentos, né? Alguns momentos focar em desenvolver, mas em outros momentos focar mais em entender como as coisas funcionam, ok? Estou tentando equilibrar aqui para vocês, mas se ficaram dúvidas, anote todas essas dúvidas e amanhã, no nosso último encontro, no nosso encontro ao vivo, que eu já estou deixando até um spoilerzinho aqui, às 8 da noite, traga todas essas dúvidas que você tiver. E aí a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas ao vivo. Se precisar abrir o código, a gente abre o código e mostra aí para você o que você poderia ter feito ou como que funciona um determinado conceito, caso tenha ficado alguma dúvida. Tá bom? Então vamos lá, bora para a nossa última parte, que é adicionar o nosso projeto no GitHub e configurar o GitHub Actions. Nós vamos adicionar o nosso projeto no GitHub. O que é o GitHub? Né? Ele é uma ferramenta. Vou abrir aqui para vocês. GitHub. Ele é uma ferramenta para vocês armazenarem projetos e o código de vocês. Então, se vocês, por exemplo, quiserem armazenar o projeto de vocês aqui dentro, né, para que outras pessoas possam visualizar isso em forma de portfólio, vocês podem usar o GitHub para isso. Então, por exemplo, se eu vier aqui no meu perfil do GitHub, olha só, eu tenho aqui algumas informações, né, sobre o que eu faço e eu tenho aqui alguns projetos. E alguns desses projetos eu vou ter aqui em forma de repositórios, né? Vários projetos aqui. E é para isso que serve o GitHub. Para você enviar um código para o GitHub, você pode fazer isso tanto enviando, por exemplo, o arquivo zip lá para dentro, como se você fosse fazer como um Google Drive da vida, ou vocês podem criar um novo repositório aqui dentro. Ok? Eu não vou mostrar aqui todas as configurações, o Git, entrar em muitos detalhes disso, ok? Mas vocês vão precisar aí eu vou considerar que vocês já tenham o Git configurado na máquina de vocês. Se não tiverem ainda, eu posso enviar depois, caso vocês não consigam fazer, né? Eu posso enviar depois ali, ou vocês podem pesquisar aí no YouTube, é relativamente simples, como baixar e configurar o Git na máquina de vocês, que já deve funcionar, ok? Então vamos lá. O que vocês vão fazer aqui no GitHub? Vocês vão clicar com o botão, clicar nesse botãozinho aqui de mais, tá? Ou se vocês estiverem aqui na página inicial, vocês podem clicar aqui em New, botãozinho verde. Vão colocar aqui o nome do repositório, vou colocar aqui Semana Agilizei 04, porque já tem, né, as outras Semanas Agilizei, por exemplo, a 03 eu não posso porque já existe, né? Então vou colocar como Semana Agilizei 04. Se você quiser colocar só como Semana Agilizei, caso você ainda não tenha participado de alguma Semana Agilizei, pode colocar, ok? E eu vou colocar aqui como Private, porque eu não quero que vocês recebam spoilers antes da hora, tá? Então vai ser aqui
código desenvolvido, a descrição, né? Código desenvolvido durante a semana Agilizei. E aí, aqui eu não vou marcar nada, eu vou clicar em Create Repository. E aí, aqui dentro, a gente vai ter algumas opções. Ó, ele até já mostra, ó, como você pode fazer o setup no seu desktop, mostra as informações aqui e tal, como fazer o upload, etc. E a gente vai utilizar aqui os comandos padrão do Git, considerando que você já tenha o Git instalado e configurado, ok? Aqui, esses comandos do Git são basicamente o seguinte, tá? Você vai ter um comando aqui, que é o primeiro, o echo. Não é um comando do Git, é um comando para criar um novo arquivo aqui que a gente vai testar se está funcionando a nossa comunicação com o Git. Um Git init é semelhante ao npm init, a gente vai inicializar um projeto Git, vai tornar o nosso projeto aqui como projeto Git. Vamos adicionar o arquivo que a gente acabou de criar aqui, o git add, readme, vamos adicionar o readme que a gente acabou de criar. Vamos fazer uma confirmação de que a gente quer enviar isso para o nosso servidor lá, para onde a gente vai armazenar o nosso código, ok? Com git commit. Vamos definir aqui a nossa branch principal, vamos adicionar o endereço do projeto que a gente criou lá no GitHub e vamos enviar as nossas alterações usando o git push, ok? É basicamente isso. E agora eu vou dar um Ctrl C aqui. Posso encerrar a nossa execução de testes, o Cypress aqui. Eu vou dar um Ctrl V. Quando digitar um Enter, vocês vão perceber que ele vai me sugerir aqui no meu projeto para eu adicionar um git ignore. Se ele não sugerir para vocês, como até aconteceu aqui para mim, ele não sugeriu, tá? Vocês vão vir aqui no projeto de vocês e vão criar um arquivo para ensinar pro Git, pro seu projeto aqui, o que ele não deve enviar pro Git. Então vocês vão vir na raiz do projeto, podem clicar em algum arquivo da raiz e vão clicar aqui em novo arquivo, .git ignore. E aqui no git ignore vocês vão informar tudo que não deve ir para o Git. Por exemplo, a pasta com os módulos, tá? Que é a node modules. E aí vocês vão ver que ela fica até cinzinha aqui, ó, demonstrando que ela não vai ser enviada para o Git. Ok? Executou isso aqui, quando vocês vierem aqui no GitHub e dar um refresh, vocês vão ver que o projeto já está aparecendo aqui. Legal? Agora, o que a gente vai fazer é, o que já indica que funcionou, né? Então, o que a gente vai fazer é, vamos adicionar todos os arquivos do nosso projeto. Então, git add ponto. Vamos digitar aqui um git status para verificar todos os arquivos que foram adicionados à nossa área de staging. Vamos confirmar esses envios, né? Então, vou colocar aqui como second commit. Vamos digitar um git status de novo. Vocês vão ver que não tem mais nada na área de staging. E aí, agora, nós vamos enviar as nossas alterações usando o comando git push. Aí, beleza. Se vocês vierem aqui no GitHub e derem mais um refresh, vocês vão ver que já está aqui o código que foi desenvolvido. Legal? Então, beleza, finalizamos a primeira parte, que é enviar o nosso código desenvolvido para o GitHub. A segunda parte é a gente configurar as nossas actions. E aqui, na configuração das actions, vocês vão estar aqui na aba Code, vocês vão clicar em Actions, e aqui em Actions vocês podem escolher, vocês vão ter algumas sugestões, né? Mas vocês podem escolher aqui Setup a Workflow Yourself. Aí aqui vocês podem apagar tudo isso aqui e pegar o código que vai estar aí no Gist de apoio de vocês e copiar de lá para colar aqui. Vou pegar aqui o trecho, assim como vocês vão fazer. Vamos colar aqui. E aí, o que esse arquivo aqui vai fazer? O que vai fazer esse workflow, né? Primeiro, o que é
o GitHub Actions e o que a gente está fazendo aqui. A gente vai configurar o nosso projeto para que ele execute de forma rotineira, de acordo com algumas condições que a gente tiver no nosso projeto. Por exemplo, eu quero que sempre que um desenvolvedor mudar alguma coisa no nosso código, eu quero executar os meus testes de novo. Então, com isso, a gente vai ter uma rotina de integração contínua, ok? Nessa rotina de integração contínua, a gente pode configurar baseado nesse tipo de evento. Por exemplo, uma alteração no seu código, ok? E aí, para que serve essa rotina? Serve para você executar algumas ações. Nesse caso aqui, a gente vai configurar as ações necessárias para executar os nossos testes sempre que alguma, de acordo com a nossa necessidade, ok? É basicamente esse o conceito de integração contínua, né? E essa tarefa aqui, de executar os nossos testes, ela fica dentro da estratégia de integração contínua do projeto, né? Que pode envolver, né, o deploy da sua aplicação, pode envolver também o build da aplicação, os testes, o feedback e a publicação da sua aplicação em produção, tudo de forma automatizada. Então, o que a gente está configurando aqui é uma das partes da integração contínua, que é a parte de execução dos testes. E aí, a gente tem aqui algumas configurações que a gente faz no GitHub Actions. A primeira delas é a configuração de eventos, né? A gente pode ter aqui eventos relacionados a ações que vão acontecer no código, ou a gente pode ter eventos programados. O que são eventos programados, né? Na verdade, a gente pode chamar isso aqui também de gatilhos relacionados a eventos. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um evento de um push, como a gente fez na branch main. Isso vai acionar um gatilho que dispara a execução desses nossos testes, e eu posso ter gatilhos programados, né? Que são gatilhos, por exemplo, eu quero que todo dia, meia-noite, o meu teste seja executado. Eu posso adicionar um gatilho aqui também que executa, que faz esse tipo de execução, ok? É para isso que serve esse primeiro trecho. O segundo trecho é o Workflow Dispatch, que é basicamente para habilitar a nossa execução manual aqui desse workflow. Depois eu vou mostrar para vocês o que esse Workflow Dispatch habilita. E a gente tem uma seção que são os nossos jobs. O que são os nossos jobs? É o trabalho de fato que vai ser executado pela nossa integração contínua. E isso vai desde configurar a nossa máquina. Então aqui a gente vai rodar em uma máquina Ubuntu, em sua última versão, das versões que tem lá disponíveis dentro do GitHub Actions, né? Vamos baixar o nosso código usando o Actions Checkout V2. Vamos configurar o Node aqui, usando o Setup Node, né, em sua versão 14x, ok? E aí ele vai pegar a última versão, desde que a Major Version, né, a versão principal aqui seja 14, aí não importa se vai ser 14, 17, ponto não sei o que, ele vai considerar 14 e o que vier depois ele vai pegar a última. Vamos fazer assim como a gente faz na nossa máquina, instalar as dependências, e aí esse comando npm install vai instalar tudo que estiver no seu package JSON. Por isso que é importante que a gente adicione as nossas dependências lá no arquivo package JSON. Vejam, isso aqui é uma máquina que a gente está pegando do zero lá, tá? Estou pegando uma máquina do zero, Ubuntu, está baixando o código, configurando o Node, tudo que a gente fez manualmente ali, a gente está fazendo aqui em alguns segundos aqui em uma máquina do GitHub. Vamos instalar as nossas dependências, vamos mandar executar os nossos testes e, por fim, vamos mandar fazer o upload dos vídeos gerados, né? A gente manteve habilitado a geração de vídeos, então, quando ele finalizar a execução dos vídeos, ele vai fazer o quê? Ele vai usar a Actions Upload Artifact para sempre, independente se o passo anterior passar ou falhar, ele sempre vai executar esse passo aqui e vai fazer um upload de um artefato com o nome vídeos com os arquivos que estiverem nessa pasta aqui, neste caminho que a gente coloca aqui como path, Cypress Videos, ok? Então é basicamente assim que funciona aqui a configuração de uma integração contínua
de um workflow, que é a nomenclatura aqui dentro do GitHub Actions, para a gente poder baixar o nosso código, configurar quando que isso deve acontecer, né? Instalar as dependências, executar os nossos testes e subir os artefatos gerados ali pelo teste para o nosso projeto. Então eu vou vir aqui, é só você vir aqui no botão verde Start Commit, Commit New File. E assim que ele fizer o commit, se vocês vierem aqui em Actions, vocês vão perceber que ele já começa a execução. E aí vocês podem clicar aqui e acompanhar a execução desse workflow. Ó, ele vai fazer todos os passos, tá? Que a gente já configurou lá. Fez aqui o setup do job. Cadê a parte de máquina? Ó, instalou as dependências. Action Checkout, Action Setup Node, Upload Artifact. Baixou o nosso código, instalou o Node, está instalando aqui as dependências. Já finalizou, agora ele está executando os nossos testes. Bem semelhante ao que a gente fez na nossa máquina, né? Ontem, ali para a execução do modo headless. Hoje a gente até acabou não explorando muito isso, mas exatamente os mesmos passos que a gente faz para executar no modo headless. Vamos esperar ele concluir a execução do teste. Beleza, já concluiu aqui. Vejam que legal, fica no log, ó. Twitter clone login, ao autenticar com credenciais válidas, deve ser direcionado para o feed. Beleza, já sei que isso está funcionando. E daí ele termina a execução. Faz upload dos vídeos para execução aqui do nosso job. Então, se a gente voltar aqui, vier em Summary, a gente vai ver que o build passou, aqui rodou até bem rápido, 1 minuto, e que ele gerou um artefato aqui de vídeos. E aí, se você clicar nesse artefato de vídeos, você pode baixá-lo, né? Ele vai baixar um zip, e dentro desse zip a gente vai ter o nosso teste sendo executado. Deixa eu colocar aqui para a tela de cima para vocês verem. Tá aqui o artefato com o nosso teste que foi executado lá na máquina do GitHub. Legal? Então é bem interessante. E a gente conseguiu aí então praticamente finalizar o nosso projeto, né? Então, galera, olha só a quantidade de coisas que a gente conseguiu abordar na aula de hoje. A gente, além de pegar uma aplicação super massa, né, que é o clone do Twitter, a gente viu sobre as configurações do Cypress, vimos como melhorar ali a nossa experiência para não ter que lembrar de todas as configurações sempre de cabeça, adicionando o autocomplete. Vimos como configurar a largura e a altura, né, que eventualmente é útil para a gente trabalhar com questões principalmente de responsividade. Exploramos inúmeros conceitos e técnicas durante o desenvolvimento ali de um simples teste de login. Então, não se engane, não pense que você precisa desenvolver o teste mais complexo do mundo para explorar conceitos com profundidade. Muito pelo contrário, a gente consegue, mesmo em testes e aplicações mais simples, explorar conceitos com uma profundidade um pouco maior, indo um pouco mais a fundo nas fontes do que a gente está utilizando. Ok? Então, como vocês viram, a gente conseguiu explorar bastante coisa aqui. Falamos sobre qualidade de código, né? Aplicamos boas práticas, abstraímos comandos alguns comandos ali para comandos customizados do Cypress, interagimos com a API do navegador, que é o local storage, documentamos os nossos comandos customizados. Então, todas essas aqui são coisas que você consegue, se você já trabalha com Cypress, por exemplo, você consegue aplicar praticamente de imediato no seu projeto. E se não trabalha ainda, são coisas que você, quando for trabalhar com Cypress ou automação de testes, com certeza você já vai ter em mente, né, de documentação, de qualidade de código, de reaproveitamento e tudo mais. E por fim, pegamos pelo menos o básico de integração contínua utilizando o GitHub, que é a ferramenta mais popular de armazenamento de código, né?
e o GitHub Actions, que é uma das ferramentas mais populares aí para configuração de integração contínua. Então, feito isso, o último recado que eu tenho para vocês é o seguinte, galera. Amanhã, dia 18 de novembro, quinta-feira, eu espero vocês às 8 horas da noite. E amanhã vocês vão aprender, né? Eu imagino que vocês estejam satisfeitos. Eu, pelo menos, estou bem satisfeito com tudo que a gente conseguiu aprender já nesses 2 dias. Ontem vimos toda a base. Hoje a gente viu muita mão na massa e muita coisa legal na prática. E amanhã eu espero vocês às 8 da noite para a gente falar sobre o caminho e o guia para vocês dominarem a automação de testes. Vocês estão num ótimo caminho até aqui e amanhã eu vou falar um pouco mais sobre esse caminho e o guia para vocês dominarem a automação de testes. A gente vai fazer o nosso encerramento do evento, então infelizmente a gente vai se despedir amanhã e a gente vai ter sorteio de brindes para quem fez os desafios que a gente está propondo, ok? E estiver online, ok? Então, se você fez os desafios e estiver online amanhã, no momento da aula, você vai concorrer ao sorteio de alguns brindes aí, alguns prêmios durante a aula. Se você não fez os desafios, óbvio que você tem que estar lá também às 8 da noite, né, galera? Vocês não vão assistir a aula só para concorrer a um brinde ou não. Vocês vão assistir a aula porque amanhã, assim como no primeiro dia, assim como hoje, eu estou preparando um conteúdo muito massa para ajudar vocês aí nesse desafio que é dominar a automação de testes. Eu não sei exatamente qual o objetivo de você com esse evento, mas você pode ter certeza que como eu falei no início, eu estou 100% comprometido com a evolução de vocês e com os objetivos que vocês têm na carreira de vocês. Então, é por isso que as aulas não são aulas curtas, né? Não são aulas aí de 20, 15, 30 minutos. Isso vocês encontram lá aqui no canal no YouTube e outros vídeos nesse comprimento com coisas mais específicas. Aqui não, no evento eu me preocupo muito com profundidade, eu me preocupo muito em dar as bases, dar as fontes para vocês, explicar tudo com a maior riqueza de detalhes possível, mas claro, sempre mostrando na prática, né? Para não ficar só com teoria e nem só com prática, porque aí vocês não ficam nem pessoas que entendem de teoria, mas nunca praticaram nada, e também não ficam pessoas que sabem praticar, mas não sabem de onde que vem aquilo que vocês estão fazendo. A gente consegue encontrar aqui um equilíbrio entre a teoria e a prática, e é isso que vai ajudar vocês a dominarem a automação de testes, ok? Então, o desafio final da nossa aula de hoje é o seguinte: tente criar um novo teste que faça um tweet. Como vocês viram, a nossa aplicação é um clone do Twitter, então vocês podem vir aqui e fazer um teste que faz um tweet. Por exemplo, colocar aqui um Hello World. Tweet foi postado e já aparece aqui no feed. Então, o desafio final é, se você quiser brincar um pouquinho mais, crie um novo teste que faça um tweet, mas não um tweet qualquer, ok? Eu sei que você não faz nem ideia do que você vai colocar nesse tweet. Então, neste tweet que você vai fazer, responda a seguinte pergunta: o que você quer para a sua carreira? Pode ser que você queira dominar a automação de testes, que é o que eu estou aqui me propondo a ajudar vocês nesse objetivo. Pode ser que você queira aumentar os seus ganhos. Pode ser que você queira dar os primeiros passos com a automação de testes. Pode ser que você já tenha alcançado um dos objetivos da sua carreira. Sei lá, pode ser que você esteja buscando uma oportunidade de trabalho para uma vaga internacional. Então, responda nesse tweet o que você quer para a sua carreira. Se você não se sente confortável, pode colocar lá qualquer coisa. Mas a minha sugestão aqui para a reflexão de vocês, pensem pelo menos, o que vocês querem para a carreira de vocês. E saibam que se for dominar a automação de testes, se for alavancar
acelerar o aprendizado de vocês em automação de testes, vocês podem contar comigo, ok? Depois, enviem a URL do projeto final de vocês lá no grupo do Telegram, com a hashtag Desafio Final. Boa sorte para vocês. Muito obrigado se você chegou até aqui na aula. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela dedicação. Essa aula, ela não é fácil mesmo, ela é densa, ela é grande mesmo, mas é tudo pela entrega, tudo para dar o melhor para vocês, dar o máximo de conhecimento para vocês de forma gratuita, galera. E eu espero que vocês tenham gostado. Boa sorte no desafio final e bora agilizar!